Muita gente tem dúvida a respeito do esquecimento na reencarnação. As pessoas ficam curiosas e sem entender os motivos pelos quais a gente precisa se esquecer do que aconteceu no passado quando a gente encarna em uma nova vida. Esse é o assunto de hoje aqui no canal do Mentalítico. Meu nome é Bruno, seja muito bem-vindo. Então, por que que quando a gente reencarna a gente não continua se lembrando do que aconteceu no passado? Por que que não é uma continuidade da vida, né, uma continuidade, digamos, sem interrupção? Eu já vi até gente reclamando que não era justo que ele pagasse por algo que ele não se lembrava de ter feito. Bom, aí não, né? Se você se embebedou, fez um monte de coisa errada e não se lembra, isso não vai te eximir de pagar pelo que você fez, né? A gente nem precisa entrar no assunto reencarnação para perceber que esse raciocínio ele está incorreto. Não é porque você não se lembra que você não tem que ser responsabilizado pelos seus atos. Mas então, por que que a gente precisa esquecer? Porque não podemos voltar com a memória. E aí eu vou pegar alguns casos clássicos na doutrina espírita para explicar essa situação. O primeiro deles é o seguinte: você fez mal a uma pessoa. Digamos que você, em determinada época, em outra vida, você retirou a vida daquela pessoa por um ato violento. Essa pessoa foi para o lado de lá primeiro, você foi em sequência. Enquanto você estava aqui, ela estava como obsessora sua. Quando você chegou do lado de lá, ela continuou te perturbando. Vocês não tiveram como chegar a um acordo, não se perdoaram. Ela não te perdoou pelo seu ato e você não a perdoou pelo que te levou a cometer aquele ato. Então, nada ficou resolvido, o ódio entre os dois permanece. E aí, como a gente resolve? Um reencarna primeiro, provavelmente aquele que tirou a vida da pessoa, você, que eu estou citando como exemplo, reencarna primeiro, já que o outro vai ficar com um ódio tremendo e provavelmente ficará mais tempo lá, como eu já falei em um outro vídeo meu aqui. E aí, antes de encarnar, você faz uma promessa e garante que terá um filho e que essa pessoa será o seu filho, de forma que você possa resgatar todo o mal que você fez àquela pessoa. E aquela pessoa que será o seu filho, lhe terá como pai, ela também irá aprender a amá-lo. Você receberá aquele serzinho lindo e fofo, pelo qual você vai se apaixonar num primeiro momento e vai dedicar a sua vida àquela pessoa. Agora imagina se você lembrasse que ele é uma pessoa que lhe fez mal. Mas imagina essa criança que também nutre um ódio por você, pelo que você fez com ela, e ela precisa lhe perdoar. Ela não consegue te perdoar. E aí ela não se recordará de tudo o que aconteceu. Ela não terá memórias claras, mas provavelmente ela trará resquícios na memória dela de que ela não gosta de você. E é por isso que muitas vezes as crianças, logo que nascem, não gostam de um determinado pai ou mãe. Ou gostam muito de um e não gostam de outro. E isso vai se dissipando conforme a reencarnação vai se estabelecendo, porque demora até os 7 anos de idade para que o processo esteja completo. Então é muito comum que uma criança, ao nascer, rejeite ou ame mais um pai ou a mãe do que o outro. E aí imagina se essa criança se lembrasse do que aconteceu, ela jamais perdoaria. Pior ainda, imagina que com 3, 4 anos, quando ela já tivesse uma capacidade de se mover, de pegar objetos, qual seria a chance de você, estando dormindo, essa criança fazer algo contra você? Perceberam como é complexo? Como seria complexo se as pessoas se lembrassem do passado? Imagina agora Hitler e todas as pessoas que trabalharam com ele. Imagina todas aquelas pessoas que eram da Alemanha nazista renascendo, aguardando um determinado momento, e aí todos eles fazendo a mesma coisa novamente, tentando dominar o mundo da mesma forma.
Veja que esses espíritos, eles renasceram com as mesmas tendências. As tendências autoritárias, as tendências a não aceitar as diferenças dos outros, as tendências a querer obrigar as outras pessoas a fazerem as coisas da forma que eles querem, a querer, digamos, punir as outras pessoas por qualquer tipo de comportamento divergente. Essas tendências continuam, mas agora eles estão dispersos, cada um com ideias diferentes. E a mesma tendência se manifesta agora em outros ramos da sociedade, não no mesmo ramo. E ainda assim, às vezes, é no mesmo ramo, só que sobre um outro aspecto. Agora, digamos, a guerra Israel e Hamas, por exemplo. É muito provável que pessoas que foram nazistas tragam o ódio aos judeus e se manifestem nesse contexto de forma semelhante, mas sem aquele poder, sem aquela organização. Imagina se essas pessoas reencarnassem se lembrando do ódio que elas nutriam para com os judeus. O que que aconteceria? Veja, essas pessoas que já renasceram, elas ainda nutrem esse mesmo ódio, mas elas não compreendem o porquê. Ele é menor, mas elas, de forma geral, manifestam esse racismo delas. Da mesma forma, o racismo entre negros e brancos, pessoas que foram racistas e aí nasceram agora na outra pele, na outra cor. Imagina o conflito que seria. Isso serve também para os religiosos. Imagina as pessoas que eram da Inquisição, que não aceitavam aqueles indivíduos que professavam religiões diferentes e que antes fizeram parte da Inquisição e acabaram por matar essas pessoas. Agora, nessa vida, eles continuam intolerantes, mas eles nasceram e tiveram educação em uma outra religião. Às vezes, até aqui no espiritismo. E isso que eu estou falando está no livro de Chico Xavier, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, onde ele diz que muitos espíritas são desse tipo, sim. Só que agora, de repente, ele não veio para cá e nasceu espírita. Às vezes ele é evangélico, ou às vezes ele é ateu. E ele não tolera a religião. Porque ele desencarnou, ficou com raiva do que aconteceu, tem raiva de ter sofrido por causa da religião, chegou lá e encontrou um mundo diferente, se decepcionou e agora ele manifesta a mesma tendência. Mas imagina todas aquelas pessoas da Inquisição renascendo com as mesmas ideias. Eles iriam fazer com que o mundo ficasse da mesma forma. Então, o mundo não mudaria, ou demoraria muito mais tempo para mudar se nós não nos esquecêssemos do que aconteceu no passado. Quando que você conseguiu perdoar alguém na sua vida, aqui na Terra, encarnado? Perdoou alguém que lhe fez mal? Quando que você mudou de opinião sobre algo que você trazia intrínseco dentro de você? Quando que você conseguiu mudar de opinião a respeito de algo que era muito forte em você? Uma questão política, por exemplo. Qual é a chance de você mudar a sua visão política? É mínima. Enquanto você mantiver toda a sua bagagem intelectual, emocional, todos os subsídios que mantêm a sua opinião, qual é a chance de você mudar de opinião? Qual é a chance de você passar a enxergar o mundo de outra forma? É mínima. Eu vou abordar a crença do esquecimento por um aspecto nessa mesma vida, algo que eu presenciei, que eu vi acontecer. Uma senhora não queria que o filho dela tivesse se separado da esposa, mas como o filho havia traído a esposa e havia feito outras coisas piores ainda, como molestado uma criança, houve a separação e essa mulher arrumou uma outra pessoa para se casar com ela. A ex-sogra dela, essa senhora a quem me refiro, ela não aceitou essa situação e ela queria impedir o relacionamento da ex-nora de qualquer forma. E ela começou a atrapalhar
um relacionamento, falar coisas para os netos dela que não eram bem corretas, coisas indevidas, e aos poucos ela foi sendo afastada do convívio familiar, porque não havia como manter uma pessoa dessas, em convivência com a família, já que o objetivo dela era atrapalhar a harmonia familiar na nova família que havia se formado. O tempo passou e essa senhora sofreu um AVC ou alguma coisa do tipo. Ela estava internada em um asilo e recebeu a visita da ex-nora, o novo marido e dos netos. Ela não se lembrava da separação entre o filho e a nora dela. E chegando lá, ela se assustou. Ela já tinha visto o filho com a nova mulher, mas ela perdia a memória, algo bem semelhante ao Alzheimer. Chegando lá, ela questionou: "Vocês se separaram?" Depois ela perguntou mais uma vez: "Vocês se separaram? Por que se separaram?" E ao final de tudo, ela virou para o novo marido da ex-nora e lhe disse o seguinte: "Olha, cuide bem dos meus netos, viu?" Algo que ela podia ter feito lá atrás. Ela iria desencarnar com raiva dessa pessoa, com ódio da ex-nora e provavelmente com ódio do marido. E iria viver muito provavelmente como obsessora do lado de lá. Mas nesse caso, o esquecimento atuou como uma bênção. Veja, sem a reencarnação, aqui numa mesma vida, o esquecimento atuou como uma bênção para ela. Ela não sente mais aqueles sentimentos ruins que ela nutria, simplesmente porque ela não aceitava uma situação. E agora, por ter esquecido tudo o que aconteceu, ela já tem uma opinião diferente. Eu pergunto, se ela não tivesse esquecido, ela teria mudado de opinião? Às vezes sim, mas o mais provável é que não. O muito provável é que não. O mais comum, a gente não costuma mudar com facilidade. Essa é uma realidade aqui na nossa vida. Então é por isso que a reencarnação necessita do esquecimento das vidas passadas. Mas o esquecimento não é completo. A gente traz tendências. E se nós fizermos uma análise das nossas tendências, a gente consegue entender um pouco de como nós éramos e pelas coisas que nós passamos nas vidas anteriores. Então eu espero que agora tenha ficado claro o motivo de ser tão necessário esse esquecimento. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, encaminha para os amigos, deixe um comentário, dá um joinha e até o próximo vídeo. Fique bem, a gente se vê.